Esse é meu irmão antes de adoecer. Esse é o mesmo e também é o meu irmão depois de 2 anos, como é que se diz? De muita luta, de muito choro, de muita, como é que se diz? Mentira e responsabilidade, entendeu? Negligência, né? Do hospital. Salgado Filho, como é que se diz? Do Meyer. E Clínica da Família, né? Depois de tanto, como é que se diz? Esconder. Infelizmente, gente, foi assim, entendeu? Que eu descobri que meu irmão estava com câncer, né? Igual da Preta Gil, em fase, como é que se diz? Terminal, né? Para mim, foi um grande choque, né? Não tiveram, como é que se diz? A coragem, como é que se diz? De contar antes, porque ele está sofrendo há 2 anos, né, no caso, e estávamos lutando por uma doença que a gente nem sabia, como é que se diz, como tratar, e fora, né, os desaforos que a gente ouviu, tanto da Clínica da Família e tanto do hospital, como é que se diz, Salgado Filho, né, porque até diaidético, né, o meu irmão, como é que se diz, ele foi chamado, fora tuberculoso e doenças piores, menos o câncer, né, que era o principal que eles tinham que falar e não falaram, né, eles só falaram quando o Marcelo ali já ia cantar para subir, né, no caso e tudo mais, tanto que nem morfina, gente, eles deram pro Marcelo não, eles deram isso, soro, né? Meu irmão ficou lá agonizando, estribuchando, né? E tudo mais. Porque, querendo ou não, gente, foi um arrasta, como é que se diz? Muito, mas muito, 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 como é que eu posso falar? Triste. Ele ficou agonizando até o seu último suspiro. A Clínica da Família enrolou tanto que não deu nem tempo, né, dele fazer, né, aquele exame do intestino, cujo qual, na sexta-feira, eu fiquei sabendo lá no Hospital Salgado Filho que tem esse exame no caso. Agora eu te pergunto, por que não fizeram esse exame lá desde o ano passado, gente? Porque meu irmão parou de evacuar, vai fazer 1 ano, né? Eu só descobri que esse exame faz lá porque quando o Marcelo estava na maca, tinha um outro senhor que estava sem evacuar também, igualzinho a ele, e mandaram esse outro senhor, como é que se diz, fazer o exame. Tanto que nesse dia aqui da foto, né, no caso, o Marcelo estava indo lá pro Gasola, né? Só que quando ele chegou lá no Gasola, a mulher de lá me deu 2 cartas, né, no caso, para mandar para a Clínica da Família, sendo que uma era do CRAS, cobrando a Clínica da Família para poder, como é que se diz, levar. Tanto que a Clínica da Família segurou, entendeu? Até, entendeu? Eles quiserem, tanto que não deu nem tempo. Eu fui na Defensoria da Saúde da queixa, né? Porque o que estavam fazendo com o Marcelo é muita maldade. Tanto que essa foto aqui, ó, é do mês de março, a penúltima internação dele lá no Salgado Filho, na sala, como é que se diz? Amarela, né? O Marcelo ficava assim o dia inteiro, como é que se diz? Chorando, agonizando, como é que se diz, de dor. Que nem uma sacola que a Clínica da Família deu para ele, né, de dipirona, porque eles falaram que era manha, que era para passar. Era uma doença, gente, que eu tava lutando, que eu nem sabia o que é. Tanto, né, que quando eu descobri, para mim foi quando fosse um soco na minha cara, porque não deram nem a chance do meu irmão fazer uma químio, não deram uma chance para o meu irmão fazer uma rádio, não deram uma chance, entendeu? Para o meu irmão poder lutar, né, pela vida dele. Tanto que nesse dia, né, eu internei ele na segunda-feira, porque ele estava com derrame pleural, né, anemia, né, no caso, infecção no sangue e outras doenças, né, também. Tanto que do câncer ninguém falava nada, né? Aí o médico pegou e falou que ele tinha que tomar um antibiótico, cujo qual ele não chegou a tomar, né, porque enrolaram tanto,
né? Quando foram dar o remédio para ele, deram o remédio errado. A amoxicilina, no caso, que ele era alérgico. Essa foto aqui eu bati na terça-feira, quando ele foi, como é que se diz, de alta. Tanto que eu peguei e falei, doutor, meu irmão não tem condições de ir para casa desse jeito. Foi aí que eu recorri à defensoria, né? No caso, tanto, né, que eu fui lá, a defensoria fez um encaminhamento para me dar para a clínica da família, que cujo qual cagou e andou, mandou um papel que não tinha nada a ver, que era para pedir vaga zero, né? O Marcelo não conseguiu. Eu mesmo que tive que pegar o meu irmão, né, e levar, né, e tudo mais. E essa foto aqui foi batida quando a clínica da família veio aqui em casa, que ele passou mal, e o Pad também, e eu liguei pedindo uma ambulância para poder levar ele, né, que eles estavam vindo, como é que se diz, para cá, porque aqui no meu bairro tem ambulância para quando alguém passa mal para poder ir para o hospital, e eles simplesmente, como é que se diz, negaram, falando no caso que não era nada, ou seja, aqui o câncer já estava dando sinais que já estava todo tomado, como é que se diz, o corpo do Marcelo. Infelizmente, gente, o final do meu irmão foi esse aqui que vocês já sabem, né? E nem quando ele chegou desse jeito aqui, ele teve, como é que se diz, um final feliz. Foi um final mais triste ainda, né? Porque, infelizmente, eu que tive que reconhecer, como é que se diz, o corpinho, porque os meus familiares não quiseram, como é que se diz, reconhecer. O corpo dele já estava em decomposição, ficou 3 dias, como é que se diz, fora da geladeira. Ele foi de arracha no domingo, na segunda-feira de manhã eu fui lá, tinham 12 corpos, como é que se diz, do lado de fora, né? Quando eu questionei o cara do necrotério, ele falou que a geladeira estava cheia. Eu acho que se eu fosse pro ML lá, como é que se diz, na Leopoldina, eu aceitaria no caso que o cara do ML iria falar para mim, né? Em vez de estar aquela, como é que se diz, confusão ali. Tanto que na terça-feira, quando eu fui, como é que se diz, no caso, liberar o corpinho dele, né? O corpo do Marcelo ainda estava na mesma situação e só tinha, no caso, 2 corpos lá. Tanto que quando ele foi, no caso, enterrar, ele foi direto pro cemitério. Tipo, não fizeram nem os trâmites que fazem nos corpos quando vai, no caso, enterrar. Só tiraram lá do Salgado Filho e levaram lá, como é que se diz, pro cemitério. Infelizmente, para mim, foi um grande choque. Foi como se tivessem dado um soco, como é que se diz, no meio da minha cara, né? Porque o meu genitor, e no caso, minha irmã, né, e meu cunhado, que tiveram que pagar as custas, como é que se diz, do funeral, porque meu genitor falava que pagava o plano, mas não pagou, como é que se diz no caso. Eles não queriam que eu fosse falar com o médico, né? Eu bati de frente, eu queria falar com o médico, porque eu sabia que Marcelo não tinha só, como é que se diz, indo para a racha daquela doença. O mesmo câncer que a Preta Gil, né, que tinha mais coisas aí. Tanto que me levaram para uma salinha, igual, como é que se diz, a cozinha daqui de casa, né, chamaram o médico legista. Na sala eu acho que tinham mais 5 pessoas comigo, e a minha sorte e a do Marcelo, que tinha uma moça lá que conhecia a gente de vista. Ela sabia que todos os meses a gente estava lá no caso. Quanto mais o médico legista, como é que se diz, lia, mais as lágrimas descia, e era como se fosse um soco. E eu peguei e falei para ele que ninguém me avisou, eu só soube no sábado, né, que foi aquela loucura, né, que quando descobriram que Marcelo estava em caso terminal, porque abre o olho, puxar a língua, ver os dentes, ver a pele, né, e tudo mais, não podia fazer mais nada. E ela própria confirmou que eu estava ali, como é que se diz, direto. Foi um arrasta triste, foi uma perca prematura, entendeu? Eles não tiveram consideração nenhuma com o meu irmão, né? Eu não tô falando nem comigo no caso. E, infelizmente, da minha parte, eu, como é que se diz, lutei junto com ele, irei, né, conviver com a saudade, entendeu? Porque em nenhum momento eu abandonei, como é que se diz, o meu irmão,
né? E que fiquem, como é que se diz, de exemplo para vocês, né, gente? Lute pelos seus.